E se eu te perguntar agora, a sua empresa é realmente data-driven? Você provavelmente vai dizer que sim. Afinal, vocês olham para os números, têm relatórios e usam BI, certo? Mas e se eu te disser que a maioria das empresas que dizem ser data-driven estão apenas fingindo? Que no fundo, continuam tomando decisões no feeling, usando dados só para justificar o que já decidiram? Hoje vou te mostrar por que a maioria das empresas está falhando na cultura data-driven sem perceber e como mudar isso antes que seja tarde. A grande verdade é que muitas empresas se dizem data-driven, mas continuam tomando decisões como sempre fizeram, baseadas em experiência, intuição e pressão do dia a dia. Elas usam relatórios e dashboards como um enfeite bonito, mas na prática, ninguém realmente usa os números para direcionar as decisões importantes. Se o chefe quer seguir um caminho, os dados são apenas um escudo para justificar. Isso acontece porque ser data-driven não é ter dados, é ter uma cultura onde os números falam mais alto do que os cargos, onde as decisões são revisadas, desafiadas e questionadas com base no que os dados realmente mostram. Agora, você pode estar pensando, mas minha empresa tem indicadores, então somos data-driven. E aqui está a pegadinha. Ter dados não significa usar dados. As empresas verdadeiramente data-driven fazem 3 coisas que as outras ignoram. 1. Decisões baseadas em números, não em cargos. Empresas data-driven discutem números, não opiniões. Se um gestor sênior diz algo e os dados mostram outra coisa, o dado vence. Isso acontece na sua empresa? 2. Dados direcionam ações reais. Se o indicador piora, a empresa ajusta a estratégia imediatamente. Sem essa de vamos monitorar mais um pouco. A pergunta sempre é, o que os dados dizem que devemos fazer agora? O líder cobra e valida com base em dados. Se os dados não forem analisados toda semana pela liderança, ninguém vai levar isso a sério. O CEO ou diretor precisa perguntar, qual número mudou? Por quê? O que vamos fazer com isso? Eu mesmo já caí nessa armadilha. Achava que só porque definimos KPIs e criamos dashboards bonitos, as decisões seriam mais racionais. Mas na prática, o que acontecia? O dia a dia atropelava, reuniões seguiam no achismo, ninguém realmente se guiava pelos números. Os KPIs se tornavam meros números bonitos em uma tela. A virada de chave aconteceu quando entendi que o maior erro não é ignorar os dados, é coletá-los e não usá-los. Agora, vamos ver quem está realmente aplicando a cultura data-driven no Brasil? Aqui estão alguns exemplos. Magazine Luiza, por exemplo, criou um Luiza Labs para usar dados em tempo real e antecipar tendências, tornando a estratégia comercial bem mais ágil. A InfoPrice, por exemplo, ajuda varejistas a ajustarem preços em tempo real para maximizar lucros e evitar perdas. Essas empresas não tomam decisões no escuro. Elas usam dados como um GPS, prevendo o futuro antes que ele aconteça. Se você quer transformar a sua empresa de verdade, aqui estão 3 coisas que precisa fazer agora. 1. Redefina o papel dos dados. Os dados não são só para mostrar depois da decisão. Eles são a base da decisão. 2. Crie rituais semanais de análise, reuniões de pelo menos 30 minutos, onde os dados lideram a discussão. A pergunta sempre deve ser, o que os números dizem? O que faremos com isso? Cobrança e reconhecimento. Se ninguém presta contas pelos números, eles são esquecidos. Quem usa dados para melhorar resultados precisa ser reconhecido. Estes 3 passos já vão colocar sua empresa muito à frente da maioria. Agora me responde, na sua empresa, os dados são realmente levados a sério ou só aparecem quando dá problema? O que impede sua empresa de ser hoje realmente data-driven? Vamos conversar nos comentários. Se esse vídeo abriu sua mente sobre como os dados podem ser usados, já deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo conteúdos práticos para transformar a sua gestão. Até a próxima!